Olá a todos, bem-vindos a mais um debate virtual de Money Report. E hoje o tema é segurança digital em tempos de home office. Nós estamos todos ilhados e cercados pelas fronteiras intransponíveis do home office. Ganhamos uma intimidade inédita com todas as ferramentas de videoconferência. Todos aqui, por exemplo, presentes nesse ambiente virtual, podem comentar, discutir, até com profundidade, qual é o seu aplicativo favorito. Nesse admirável mundo digital, em que milhões de pessoas estão trabalhando em casa, como é que fica a segurança digital desse povo todo? Se a ocasião faz o ladrão, nós estamos diante de um cenário único. Uma multidão ligada online sem as necessárias providências de proteção. Para falar justamente sobre esse tema, a Money Report trouxe 3 especialistas no assunto. Nós vamos apresentar Alberto Leite, CEO, Chairman da FS Security, Cláudio Martinelli, diretor-geral da Kaspersky, Marcelo Homsi, CEO da Proteus. E antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. O Grupo Comolatti, representado pelo seu CEO, Sérgio Comolatti, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. O Grupo Comolatti tem quase 6 décadas de atuação no mercado nacional. Atualmente integram seu portfólio empresas da área de autopeças, administradoras imobiliárias, concessionárias de veículo e também o restaurante Itália, ou melhor, Terraço Itália, que todos nós conhecemos. Também agradeço ao SAS, representado por seu CEO Cássio Pantaleone, e a vice-presidente Edinalva Costa e o seu vice-presidente de marketing Kleber Vedeman. A SAS é a maior empresa de Big Data do mundo e, por meio de soluções inovadoras, o SAS ajuda os clientes a melhorar o desempenho e a tomar decisões com maior rapidez. Também agradecemos a Leve, representada pelo seu CEO Jacob Rosenblum e também pela vice-presidente Ivana Mozetic. A Leve é uma empresa brasileira de tecnologia que aplica machine learning, análise preditiva e people analytics para melhorar os índices de eficiência dos colaboradores de companhias com altos volumes de mão de obra operacional. Eu também agradeço, evidentemente, a Atmo Digital pela cessão da nossa plataforma e representada aqui no nosso debate pelo seu CEO, Arnold Correia. Vamos começar, então, os nossos trabalhos. Eu vou destinar 10 minutos para cada um dos nossos panelistas, depois eu vou abrir o espaço para os nossos debatedores e também pelas perguntas que vão chegar através da ferramenta que vocês podem acessar logo aqui nesse espaço abaixo do vídeo. Peço de antemão desculpas a todos, porque é virtualmente impossível conseguir responder todo mundo, mas na medida do possível vou juntando algumas perguntas e tentando atender a enorme demanda que surge pela internet e pela ferramenta digital. Bom, vamos começar então pela ordem alfabética. Alberto Leite, você que está falando diretamente da sua varanda, o que tem a nos dizer sobre segurança digital em tempos de home office? 10 minutos, por favor. Obrigado, Aloysio. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Money Report pelo convite de debater. Segundo, saudar 2 grandes amigos aí, Marcelo e o Cláudio. O Cláudio eu conheço já há muitos anos, somos parceiros há long time. E é muito bom trazer aqui uma discussão tão importante como essa. E eu vou começar aqui a minha fala pegando um gancho seu aí, Aloysio. A ocasião faz o ladrão. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é que mundo que nós estamos nesse momento vivendo, né? Nós fomos, de uma forma quase que abrupta, imersos em home office, em nossas casas, e tivemos que levar não só o home office, mas o entretenimento, as relações com família, eventualmente com as namoradas, os namorados,
e uma série de coisas que nós levamos para dentro das casas, em que muitas vezes essas casas não estavam preparadas para receber uma quantidade de dados tão grande, uma quantidade de ambientes logados tão grandes. Ambientes logados é quando você se autentica, seja ali no Netflix, seja ali na Amazon Prime, seja no site da sua operadora de telefonia, ou no site da sua concessionária de energia, ou nos aplicativos de localização, nos aplicativos como o Zoom, nos aplicativos como o Hangout, como este, com Skype, enfim. A quantidade de ambientes logados e troca de informações aumentou de forma substancial. Isso é um dado importante. Agora, vamos analisar esse dado dessa condição que nós estamos com a condição do que está acontecendo no mundo das empresas, né? As nossas empresas, quando eu falo nós, no sentido amplo, genérico, que nós trabalhamos, muitas delas, não todas, claro, mas muitas delas tiveram que improvisar de um dia para a noite as suas plataformas online. Isso significa dizer, em muitos casos, que nós tivemos uma substituição da forma de pagar. Então, saiu um pouco o dinheiro físico, que tinha 30%, 40% de participação, pelo dinheiro virtual, que é receber no cartão de crédito, receber no boleto bancário, agora no auxílio emergencial, o famoso, conhecido Corona Voucher, levou as pessoas a receber esse dinheiro também digital. Muitas empresas não tinham plataformas robustas, adequadas, com boa arquitetura para fazer e-commerce, para fazer provisionamentos, para fazer cobranças, e tiveram que fazer isso, diria, em grande parte, a forceps. E isso trouxe para um desafio enorme, porque do lado você tem uma quantidade de pessoas muito grande que foram para casa, trabalhar de casa, se relacionar de casa, fazer entretenimento de casa, conversar com amigos, parentes, famílias de casa. E do outro lado, você também comprando de forma demasiada e varejistas que talvez não estivessem aptos, não se prepararam como deveriam, até porque isso foi de forma abrupta, né? Foi um evento inesperado, um evento de natureza, não é um evento planejado, aconteceu de forma não planejada, de forma não organizada, mas trouxe esse desafio. Então você tem as pessoas e empresas de uma forma transacionando no mundo digital de uma forma muito mais intensa. E aí, quando você tem essa situação, você tem que entender que houve um aumento. O consumidor, você em casa, enquanto consumidor, teve duas reações. Aqueles que já usavam a tecnologia para se comunicar, para comprar, para se entreter, eles ampliaram a frequência. Então, de uma forma muito mais forte, eles têm aumentado a sua frequência. Existem categorias que cresceram nos e-commerces, nos supermercados, 30%, 40%, 100%, 200%, 300%. Um exemplo clássico é o varejo de comida, de alimentação, onde existia uma certa fricção e essa fricção se diminuiu muito em função das circunstâncias provocadas pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. Houve novas categorias que também não estavam no e-commerce de presença de forma forte, que passaram a entrar. Nas casas e no trabalho, houveram exatamente também reuniões importantes. Está havendo assinaturas digitais de contratos, acordos dados por ferramentas de instant message, por ferramentas de comunicação que não estão devidamente preparadas. Há pouco, antes da gente começar aqui, a gente conversando aqui, eu, Cláudio e Marcelo, o Cláudio trouxe aí um exemplo interessante de o sujeito faz telemedicina, aí o sujeito faz o prontuário digital, criptográfico o prontuário, conversa com o médico, blá, 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 blá. Bom, e aí eles resolvem fazer um Zoom para diagnosticar. Pronto. Toda aquela situação que você queria manter em privacidade, sigilo, pode estar nesse momento de usar uma determinada ferramenta que não tem os protocolos de segurança adequados, podem estar expostas ao mundo. E naquele momento você pode ter a sua saúde exposta a quem quer que seja. E por que eu falei todo esse contexto para inserir o tema da segurança e o tema da privacidade? Até porque são coisas distintas, privacidade
e segurança, muitas vezes confunde, coloca no mesmo lugar essas duas coisas, mas são coisas, em grande parte, são coisas distintas. Mas o que fazer com você ter um aumento exponencial do uso do seu cartão de crédito de forma digital? Ou varejista, você é um pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, e de repente você tinha suas receitas vindo das lojas, e agora o seu cash-in, quer dizer, o dinheiro que entra, ele vem digital e o que você paga é cash-out, é todo digital. Há 2 semanas atrás nós tivemos um evento do Banco Santander, de uma falha de segurança que envolve banco e cliente, o cliente também houve uma falha de segurança, e não é nem de sistema, tá? As ferramentas são ótimas, problema de uso mesmo, foi falha de processo, e não exatamente falha tecnológica, mas uma vulnerabilidade que um prejuízo de algumas dezenas de milhões de reais. Esses dias também 3 grandes empresas reportaram problemas de ransomware, que é sequestro de dados. Esse eu acho, inclusive, que vai ser um grande desafio aí para as pessoas e para pequenas, médias empresas, aquelas empresas que não tinham preparado de forma antecipada para este novo mundo, elas podem enfrentar algum desafio. E aí, o ponto que eu trago eu acho que nós estamos diante de um desafio muito importante, porque nós aumentamos consideravelmente a nossa vida para o ambiente digital. Nós, de forma extremamente substancial, nós estamos manipulando a nossa vida digital, seja para comprar, seja para receber, seja para entreter, seja para conversar, seja por que for. Nós estamos agora dentro de um octógono, fazendo referência ao UFC, digital, onde nós precisamos entender que dados estão sendo manipulados, valores estão sendo manipulados, informações estão sendo trocadas, acordos confidenciais estão sendo transacionados, e isso requer segurança, isso requer privacidade tal qual a vida física. Tal qual as medidas que você toma na vida física. Você, quando vai sair aqui em São Paulo, você tem que cuidado para não usar um relógio, porque pode ter um ladrão na esquina. Você não leva dinheiro vivo, usa só cartão de crédito. Você não anda em ruas ao ermo. Por quê? Porque você sabe que aquilo pode representar um potencial perigo. E aí vai para o mundo digital tal qual é no mundo físico. O site que você usa, a ferramenta de e-mail que você usa, a ferramenta de troca de informação que você usa, na sua casa usar uma VPN é muito importante, uma conexão segura, seja com o seu escritório, seja com seus familiares, usar produtos certificados, homologados de grandes empresas do ponto de vista de antivírus, anti-spam, anti-firewall. O anti-spam parece uma ferramenta antiquada, mas não é, uma ferramenta fora de moda, mas não é. Ela, para os criminosos, está muito na moda, porque as pessoas estão recebendo muito e-mail marketing. E esses e-mail marketings muitas vezes levam a ambientes enganosos, que você cai em verdadeiras armadilhas sem querer. Parte da criatividade dos ladrões, ela vem de dois fatores fundamentais. Ladrão vai onde tem dinheiro. Se você levou sua vida para o digital, seu cash-in, seu cash-out está digital, você está comprando e recebendo dinheiro de forma digital, é ali que o ladrão está. Ele fareja dinheiro tal qual. E o segundo ponto, que é igualzinho o ladrão físico, ele vai onde é menos vulnerável. Então, o ladrão, ele olha um muro de 5 metros e uma casa sem muro. Ele vai na casa sem muro. Mesmo que na casa sem muro, tenha menos dinheiro lá dentro. Então, quem se protege mais terá uma segurança melhor. Quem se protege menos terá uma segurança pior. Então, você está num momento em que você levou uma quantidade de dados, de transações para o mundo digital. Muitos casos, desculpe a expressão, mas muitos casos, eu vou aqui parafrasear o Silvio Meira, lá do Porto Digital, fizeram verdadeiras gambiarras digitais, empresas que fizeram verdadeiras gambiarras digitais, sem arquitetura, sem protocolos de segurança, sem appliances de seguranças adequadas, softwares adequados, não se preocupando com isso. Na vida das pessoas, não se preocupando com privacidade. Você tem um aplicativo que hoje é o mais usado no mundo da videoconferência, que é um aplicativo relativamente novo,
não gosto de citar nomes, mas eu vou citar o nome porque já foi amplamente dito isso na imprensa, então não estou falando nada de confidencial, que é o Zoom, que expôs e expõe a vida de quase todas as conversas que você põe sobre ele. Ele é um ambiente frágil, onde não há criptografia no ponta a ponta. A sua conversa pode ser... tem vários pontos de fragilidade ao longo dessa cadeia numa conversa com o Zoom, que parte da operadora de telecomunicações, da pessoa do seu data center lá da Zoom, portas que ficam abertas na sua conversa, e você olha a quantidade de ataques, microataques, quando você abre num Zoom, a gente que é do setor, a gente olha a quantidade de microataques que existem ali, quando você termina uma microchamada, a quantidade de gente tentando furar o teu bloqueio ali é impressionante. É até meio assim, a gente que usa isso, quando olha no ambiente, a quantidade de tentativas de ataque, você fica assim, eu não sabia que minha chamada no Zoom estava despertando tanta atenção. Mas, na verdade, são robôs que ficam ali patrulhando e ficam tentando achar brechas, né? Portas abertas no seu sistema. Mas o meu recado é, primeiro, educação. É preciso conscientizar, você se autoconscientizar do volume de coisas que você levou para o mundo digital. E você precisa se conscientizar que o ladrão vai estar onde tem remuneração para ele. Se através do dinheiro ou através da informação, são fontes de remuneração dele. E ele sempre vai estar onde tem dinheiro. Terceiro, o ladrão... e eu estou usando aqui a expressão do Aloysio, a ocasião faz o ladrão vai aonde é mais vulnerável. Então, você tendo essa consciência e usando os produtos adequados, e eu vou dizer assim, na sua casa, produtos para autenticar com duplo fator de autenticação, é uma excelente medida. Você faz uma senha e tem um duplo fator de autenticação no seu celular, para ter certeza que é você. Um bom antivírus de empresas de renome. Eu, particularmente, quero fazer até um merchandise aí, recomendo usar o produto Hero, Software by Kaspersky, do meu amigo Cláudio aqui, empresa de renome, e tem outros também, tem vários que tem aí também, mas obviamente eu vou recomendar da minha empresa, mas você tem uma boa plataforma de segurança, uma boa VPN para você fazer a conexão com a sua empresa de forma segura, um bom produto de antivírus para que você esteja vasculhando o tempo todo a sua suíte, né, seu computador, PC, tablet, celular, enfim. Se você tem criança em casa, uma ferramenta de parental control é de suma importância para você ter algum tipo de tranquilidade enquanto você trabalha, ter certeza que as suas crianças não estão manuseando sites fraudulentos, sites de citação de ódio, de pornografias, enfim, expor seu filho a um conteúdo não adequado na internet. Acho que esse conjunto de medidas para as pessoas, e com essa conscientização de que onde tem informação e dinheiro tem ladrão, e você agora expôs essa quantidade de forma absurda na internet, você tem uma combinação entre produto e educação que serão importantes para combater o problema de segurança e o problema da privacidade. E, por fim, eu queria também dizer para vocês que é importante... Por fim mesmo, hein? Por fim mesmo, você já deu uma estourada aí. Eu sempre estouro aí, né? Bom, eu vou finalizar. Por fim, eu queria dizer para vocês também que no B2B, nas pequenas empresas, é muito importante dar o primeiro passo. Você que subiu, você que vendia qualquer coisa, passou no e-commerce, deu o primeiro passo em relação à segurança. Contrate as primeiras empresas, há muitas empresas bacanas, muitos softwares com custos relativamente interessantes que cabem no orçamento, mas proteja. Você sofreu um sequestro do seu banco de dados, você é uma pequena concessionária ou grande concessionária, você ficar sem faturar alguns dias, os dados dos seus clientes serem expostos, você tem que pagar uma recompensa em Bitcoin, não vai ser uma experiência fácil. É igualzinho você ter a loja física, você precisa ter câmera de segurança, você precisa ter o segurança, você precisa passar o cadeado na porta, aqui você precisa passar cadeado no seu banco de dados. Você precisa pôr cadeado dentro do seu banco de dados, para que você não fique tão exposto. E, por fim, Aloysio, obrigado aí pelo estouro do tempo. Tá bom. Vamos quebrar aqui a ordem alfabética e chamar
o Marcelo Holmes da Proteus. Perfeito. Inicialmente, obrigado aí pelo convite, Cris e Aloísio. Acho que o Alberto colocou muito bem os riscos relacionados às pessoas físicas, né? Todos nós que hoje estamos mais expostos nesse mundo digital, dentro do home office, os nossos computadores, todos os cuidados que as pessoas precisam ter. Eu vou complementar falando um pouco mais sobre os riscos para as empresas, né? Até porque esse é mais o tipo de segurança que a gente tem feito aí nos últimos 21 anos, né? E já vimos muitas coisas ao longo desse período, tá? Então, eu vou falar um pouquinho assim do mundo pré-Covid, né? Como que as empresas caminhavam nessas questões de riscos e cibersegurança. E aí eu vou entrar um pouco mais no que a gente tem percebido aqui nesses últimos 2 meses aí de pandemia, tá? Então, acho que no mundo pré-Covid, quer dizer, cada vez mais, eu não vou chover aqui no molhado, mas as empresas estão mais digitais, dependem mais de plataformas, o número de ameaças vem crescendo, né? Tem várias estatísticas em relação a isso, né? Mesmo outros países criaram regulações relacionadas à segurança de dados, né? Isso aconteceu primeiro na Europa e em outros países, e aqui no Brasil várias pessoas já devem ter ouvido falar da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem multas para vazamentos de informações pessoais, multas pesadas. Ela foi adiada, mas assim, uma hora isso certamente vai entrar em vigor. Então, as empresas elas têm, além dos seus riscos reputacionais, seus riscos operacionais, acabam vindo também outros riscos regulatórios. Então, essa corrida pelo digital e o aumento desse risco ele já vinha acontecendo antes do Covid, né? O que o Covid trouxe, de fato, foi uma corrida, diria quase que desenfreada e necessária para o trabalho remoto. Todo mundo em casa, né? Eu vi casos de empresas que, quer dizer, não tinham laptops suficientes e as pessoas tiveram que pegar CPUs, o computador físico, colocar debaixo do braço e levar para suas casas. Então, quer dizer, houve, sem dúvida, nessa necessidade de tempo muito curto para prover esse acesso remoto, nem sempre as melhores escolhas em termos de controles, né? O que invariavelmente tem aumentado a vulnerabilidade e a exposição dessas empresas. Além disso, o uso massivo do trabalho remoto, ele aumenta o que a gente chama de superfície de ataque, né? Então, o que no fundo você está fazendo de alguma forma, as empresas têm os seus ambientes mais internos, em termos de tecnologia e segurança, e a expansão para o home office, ela estica, né, essa conexão para as casas das pessoas e para plataformas que nem sempre têm o mesmo grau de segurança que as plataformas de acesso que são internas das companhias. Então, quer dizer, isso tudo tem aumentado muito os riscos relacionados a, enfim, invasões e perdas de dados e afins. O que a gente já tem notado é uma migração até, né, dos problemas de sequestros de dados que aconteceu muito em pequenas empresas para empresas maiores, inclusive empresas gigantes. E aí você tem grupos de hackers mais sofisticados que têm se aproveitado desse momento para explorar essas vulnerabilidades e exigir grandes sequestros. E nesse aspecto, né, eu sou um fã, né, um entusiasta de moedas digitais, acho que como os colegas aqui também, né, de tecnologia, mas as moedas digitais elas criam uma forma de monetização, né, do crime, uma recompensa segura do crime, que tem também contribuído para esses ataques, né? Inclusive, essas quadrilhas elas têm mudado o seu modus operandi e passado a negociar com as empresas que foram sequestradas através da Dark Web. É uma forma mais segura para eles de negociar o sequestro. E o que acontece, eu vou puxar um gancho para as recomendações que eu trago aqui para
os colegas, enfim, empresários e líderes empresariais quando acontece o sequestro de dados é que você descobre que o backup não está lá, né? Até o dia anterior, existia uma confiança de que, quer dizer, existiam backups, existiam cópias, e aí eu tive até um caso que foi engraçado, não, a gente tinha a cópia digital, mas ela estava online, então ela foi criptografada junto, então ficamos totalmente sem backup. E, como no mundo real, né, a recomendação sempre é jamais negociar com esses bandidos, né? Porque é uma questão até ética e de você, além de alimentar o crime, né, nada te garante que isso não possa, uma vez que você paga, que você não possa ser alvo novamente e isso se repetir. Então, se você não tem backup, se você não se preparou, né, tem que virar a página, corrigir, melhorar e, enfim, a gente considera da pior forma possível, né, tirar um aprendizado disso e melhorar a sua proteção. Então, até usando esse exemplo do backup que eu citei, eu acho que o maior desafio como líder empresarial, tentar descobrir qual é o teu risco real, né? Ou seja, primeiro ponto, e acho que os colegas aqui vão concordar comigo, não existe segurança 100%, né? O que se busca, acho que até o Alberto comentou isso, né, o muro mais baixo, né, o ladrão vai procurar o muro mais baixo, então o que se procura é você ter um nível mínimo adequado, compatível com o teu negócio, que te deixe numa posição relativamente confortável frente às ameaças. Mas o grande ponto é em que nível eu estou, né? Que nível a minha empresa está, quão vulnerável, quão exposto nós estamos, né? E a partir do diagnóstico desse eventual gap entre o nível atual e o que você deseja, aí você trabalhar na prática para melhorar isso. E aí eu sei que o tempo é curto, mas eu vou usar uma analogia que eu gosto muito e eu acho que é fácil de entender para qualquer líder, né? Por que a gente faz auditoria contábil, né? Eu tenho plena confiança na minha área financeira, eu tenho plena confiança na minha área contábil, mas por que eu busco uma auditoria contábil, né? Eu quero uma forma independente, que as pessoas podem eventualmente cometer erros, então eu quero uma visão imparcial para entender se eu estou em conformidade com todas as questões contábeis e eu não quero ter uma surpresa de ter que pagar uma multa ou de ter que consertar o meu balanço. Eu acho que isso vale também para o mundo da cibersegurança. Ou seja, as empresas buscarem avaliações independentes, né, e também, obviamente, imparciais, para que possam saber o seu real nível de vulnerabilidade, o seu real gap, e a partir daí criar um plano de ação para chegar no nível ideal e isso ser retroalimentado. Então, eu, pessoalmente, ao longo desses 21 anos de atividade, eu nunca vi um incidente acontecer que a causa raiz não fosse um problema de governança, né? É como o exemplo do backup, quer dizer, todo mundo achava que tinha o backup, mas no dia que acontece você percebe que não tem, né? Então, vou puxar um último gancho para quem acompanha aí toda essa questão da Covid, né? Teve um dia-chave onde o Tedros Adhanom ele recomendou ao mundo todo que testem, testem, testem. Então, eu acho que isso vale não só para a questão da Covid, mas vale para a questão da segurança empresarial, ou seja, testar, verificar antes que aconteça um problema, né? Trabalhar em cima de um incidente, né, os colegas aqui já devem ter vivido isso, é muito difícil, né? A empresa hoje depende totalmente dos meios digitais, voltar a se recuperar, toda a questão de como falar isso para as pessoas, para os funcionários, tem a questão reputacional. Então, eu acho que buscar esses testes, buscar um trabalho independente é uma recomendação importante para entender exatamente como é que você está, né? E a partir daí, né, quase que num PDCA, voltar a validar isso, buscar melhorar os controles em todos os níveis, né? Essa seria a mensagem que eu traria para todos os colegas aí, líderes, CEOs, e que certamente estão preocupados com esse assunto.
Obrigado, Marcelo. Eu já aviso a todos que o Marcelo tá com a agenda dele um tanto quanto apertada hoje. Inclusive, vocês imaginam que todo mundo está sendo muito demandado por conta dessa situação. Então, Marcelo não vai participar do debate, mas eu me comprometo a enviar todas as perguntas que forem mandadas e dirigidas para ele através do e-mail, e a gente faz essa ponte aí, certo, Marcelo? Excelente. Obrigado pela oportunidade. Certamente os colegas vão contribuir muito no debate. Obrigado, Marcelo. Percebi que nós temos um livro em comum aí, ó. Eu tenho também aqui, não, peraí, desse outro lado aqui. Desse lado aqui, O Mundo é Plano do Thomas Friedman. Está aí atrás de você também que eu vi. Livro excelente, mudou toda a visão de globalização, né? Isso há alguns anos atrás. Continua muito Isso mais de atual. 10 anos, né? Mais de 10 anos, talvez 12 anos, se não me engano. Agora vem a antiglobalização. Então, vale a pena ler o livro de novo. Obrigado. Um abraço a Obrigado, todos. você. Um abraço. Vamos sair para o Cláudio Martinelli agora. Por favor, Cláudio. Olá, boa tarde a todos. Aloysio, obrigado. Cristina, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com o Alberto, é um prazer falar com todos vocês. E eu queria tomar uma outra direção nesse caminho. O mundo digital ele apresenta para quem está olhando de fora muitos desafios de segurança, é verdade, mas primeira frase que eu gostaria de deixar com vocês: tem solução, tem o que ser feito. Tem como ser muito produtivo, tem como ser muito eficaz, tem como manter os negócios em dia, tem como estar atualizado de uma maneira bastante segura, com as ferramentas corretas, com as governanças corretas, com as políticas corretas. Então, antes de uma mensagem de pânico associada à pandemia, preferia dar para vocês uma mensagem de oportunidade, uma mensagem de que há sim uma luz bastante brilhante no fim desse túnel. E aí, aproveitando algumas deixas aí dos meus colegas, o Marcelo falou a respeito de incidentes, né? E incidente não se resolve depois que ele acontece. Se você vai contratar alguém para resolver um problema de fraude ou de sequestro de dados na sua empresa depois do que aconteceu, amigo, o máximo que você vai fazer é paleontologia de dados. Você vai conseguir recuperar algum ossinho, mas vai ficar na mão. Você tem que se precaver. O momento ideal de contratar um serviço de segurança digital é antes que ele aconteça. O momento ideal de treinar os seus funcionários é antes de que eles sejam expostos. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Isso vale para o seguro do seu carro, isso vale para o cadeado do portão ou para a câmera na rua, como o próprio Alberto disse. Então, a prevenção é algo fundamental no nosso negócio. Eu queria começar com uma notícia importante. Todos estão vendo o trabalho brilhante das instituições de saúde, do sistema de saúde global e quanta dedicação os médicos, enfermeiros, etc., estão aí colocando em prática para tentar fazer com que essa tal curva se achate, para tentar fazer com que os sistemas deem conta do recado. E os criminosos digitais não dão a menor bola para isso, estão atacando hospitais, estão atacando o sistema de saúde, estão indo atrás disso. A gente costuma dizer que, de acordo com a Convenção de Genebra, os criminosos de guerra não atacam igrejas nem hospitais. Os criminosos digitais atacam. Eles não têm o menor pudor de atacar os grandes hospitais que estão aí com os seus dados às vezes mais expostos por conta de todas essas conexões que a gente acabou de falar. Então a Kaspersky tomou a iniciativa de doar para as instituições de saúde as licenças para protegê-las durante essa pandemia. Nós sabemos que muitas dessas instituições tiveram que comprar equipamentos às pressas, então nós fizemos a nossa parte, nós trabalhamos em conjunto com os nossos parceiros, os nossos revendedores, os nossos distribuidores, para fazer chegar a 1.767 instituições de saúde, número de ontem, eu vi isso, no mundo, essas licenças gratuitas, para os seus empregados que estão trabalhando em home office, para os seus colaboradores que estão usando um micro a mais, um PC a mais. Então, essa é uma primeira notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Outra notícia importante é que sempre é muito intangível falar sobre riscos digitais. Como eu calculo um risco digital numa empresa? Então, a gente atualizou um sistema que nós temos de ROI, ou de quanto custa um incidente digital. Quanto custa em tempo, quanto custa em reputação, quanto custa em hora parada, quanto custa em perda de faturamento. E a gente tem essa ferramenta à disposição de vocês para calcular de acordo com o segmento de negócios, de acordo com a área de atuação, de acordo com o número de computadores conectados, de empregados, etc. A gente consegue montar com vocês um assessment de quanto isso vale, quanto pode ser prejudicial um incidente digital ou alguns incidentes digitais, e em quanto tempo se paga uma boa estrutura de política de proteção de dados, uma boa estrutura de prevenção e de educação, assim por dizer. Ou seja, vale a pena investir quanto em troca de não perder quanto, né? Então, são coisas que a gente gostaria de compartilhar com vocês. O terceiro ponto é que a Covid-19, o coronavírus, ele é um ariete batendo na porta, que fez o digital transformation entrar goela abaixo das indústrias, das empresas, das corporações no mundo inteiro. A gente fala de transformação digital já faz pelo menos uns 4 anos. Ela acontece, ela vem crescendo gradativamente, até que chegou um ponto que ou transforma, ou digitaliza ou quebra. Ou digitaliza ou para de operar, e foi isso que aconteceu no mundo. Eu tenho alguns amigos no mercado de varejo, por exemplo, e a venda de notebooks, inclusive dos notebooks para pessoas físicas, domésticos, cresceu 35% no final de março. Empresas comprando para colocar nas casas dos seus funcionários os computadores de pessoas físicas. O número de ativações de sistema operacional cresceu 65% no final de março. Também computadores novos que foram colocados à disposição dos empregados. Mas por trás disso também, porque não foi suficiente, tem um empregado que está usando o mesmo computador do filho, que usa para acessar a escola e que usa para acessar um streaming, que baixa uma música, baixa um jogo, talvez um jogo pirata. E como disse o Marcelo, a superfície de ataque aumentou. Este PC doméstico passou a ser uma porta de entrada para os sistemas corporativos da empresa e, portanto, tem que ser entendido como parte integrante da estratégia de proteção das empresas também. Esse PC doméstico está sendo disputadíssimo para homeschooling, ou ensino à distância, para falar com os avós que estão confinados, para falar com a empresa, para fazer videoconferência, para baixar os sistemas da empresa, para acessar os sistemas de ERP das empresas, o sistema de pedidos, o sistema de e-mail, etc. E tudo isso está muito bagunçado, tudo na mesma cesta. Mas tem jeito, tem solução. E essa solução é composta por 3 fatores principais, no meu ponto de vista, no ponto de vista que a gente defende na Kaspersky. Não existe uma solução de segurança que você compra numa caixa. Segurança não vende não está na prateleira, não vende. Tá aqui o cheque, me dá uma segurança. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não souber o que você vai comprar, não vai comprar bem. Uma analogia muito simples. Se você tem uma fazenda e planta cenouras, provavelmente você sabe que seu inimigo deve ser um coelho, sei lá. Então faz uma cerca de 1,5 metro de altura enterrada bem no chão, que você está protegido de coelho. Se você planta milho, o coelho não está nem aí para a sua plantação de milho, mas o seu inimigo é um corvo ou, sei lá, um pássaro de alguma natureza, e a cerca não vai adiantar nada. Ou seja, qual é a capacidade que você tem de reagir às ameaças digitais se você não tiver a inteligência de conhecer o seu oponente e a inteligência de saber quais são os tesouros, os assets, as propriedades que você tem que podem ser úteis para um criminoso digitais. Essas propriedades podem ser desde dados de cartão de crédito ou de documentos, contas correntes, o seu próprio database que pode ser sequestrado, como o Alberto disse. Ou seja, você tem que conhecer. A inteligência é fundamental. Sem inteligência, você não compra a ferramenta de segurança que sirva para a sua empresa. É o que a gente chama de threat modeling. Você tem que modelar. Seus recursos são finitos. O dinheiro que você tem é finito. O número de pessoas para trabalhar é finito. Para falar a verdade, não tem engenheiro de segurança no Brasil disponível há anos. A gente vê esse impasse de não ter mão de obra qualificada. Agora, então,
é assustadora a deficiência. Então, inteligência é o primeiro passo. Segundo passo, educação. De nada adianta ter o melhor sistema, a melhor cerca, o melhor cadeado e grudar no cadeado um post-it com o número a senha de abrir o portão, certo? E é isso que acontece nas nossas empresas. A gente vê empresas que mandou todo mundo para casa e botou uma senha padrão para todo mundo acessar o sistema com a mesma senha 1, 2, 3 ABC. Educação é fundamental, educação para os profissionais é fundamental. E o terceiro passo falando direto, é a implementação da solução de segurança, que tem que ser composta por prevenção, por detecção e por remediação. Não tem 100% de segurança, você vai prevenir 99,99%, uma vai passar, você tem que detectar. Alguma coisa está passando dentro da sua rede, dentro do seu banco, você tem que ter a capacidade de ter um guarda noturno vasculhando, ver se tem alguma coisa aí, para ter uma segurança de que nada vai ser extraído. E terceiro, você preveniu, você detectou, você tem que reagir, ou seja, o que eu faço para corrigir essa falha e o que eu faço para essa falha não se multiplicar, não atacar outro servidor, outra filial, outra empresa do grupo e por aí vai. Então, de novo, inteligência, saber onde você vai investir, educação, saber como você vai treinar os seus funcionários, a sua equipe para reagir às ameaças digitais e implementação das ferramentas de segurança com esses três fatores: prevenção, remediação, detecção e remediação. A gente está aí para ajudar as empresas nesse cenário e vamos lá para esse debate. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu vou, então, antes de chamar os nossos debatedores, eu vou pedir aqui uma pergunta que veio pela plataforma, cujo autor é o dono da plataforma, que é o Arnold Correia. Ele está perguntando aqui o seguinte: alguns aplicativos de videoconferência pedem para baixar e instalar softwares, pedem autorização para acessar seu microfone, câmera e agenda. Isso torna a segurança vulnerável? Alberto, você gostaria de responder ao nosso querido Arnold? Acho que ele está com o microfone desligado. Opa. Posso sim. Voltou, né? Voltou. Olha, quando você... por que nasceu esse consentimento, sobretudo nos sistemas operacionais da Google e da Apple, a saber, o Android e o iOS? E há 10 anos atrás, essas permissões elas eram feitas de formas automáticas pelos próprios softwares. Permissões essas de acessar a câmera, acessar sua localização, acessar sua rede de contatos, acessar seu microfone, acessar sua galeria de fotos, imagens, acessar, chamar outros aplicativos. Isso era colocado lá em 2008, 2009, o desenvolvedor dos aplicativos ele colocava isso na configuração dele. E isso subia sem o usuário, muitas vezes, nem saber. Vinha só um aviso lá: olha, esse aplicativo vai acessar isso, isso, isso e aquilo. Em 2010, 2011, 2012, com a pulverização dos aplicativos e o aumento da penetração, tudo isso mudou, porque houve ali, obviamente, despertou nas pessoas e nos sistemas operacionais da Google e da Apple. Olha, há aplicativos que estão rodando em background, ou seja, você não está sabendo que ele está rodando, porque ele não está na sua tela, mas ele continua rodando lá por trás. A gente chama de rodar em background. Ele continua rodando e ele continua usando as permissões que foram dadas. Ou seja, o aplicativo era de jogo e pediu uma permissão da sua localização e ele está acessando onde você está andando, ele está acessando a sua localização. Ele é um aplicativo de jogo e continua acessando sua câmera, continua acessando seu microfone, mesmo você não estando jogando. E esse despertar levou as empresas a, num primeiro passo, pedir a confirmação dos usuários. Aí o usuário vai lá, confirma se aceita ou se não aceita. O que aconteceu num segundo momento, já 2016, 2017,
foi que as pessoas estavam dando um ok sem ler direito. E, novamente, vulnerabilidades apareceram, desastres ocorreram, danos vieram, e com isso, novamente, foi feito um redesenho nas permissões para que fosse de forma mais didática possível para o usuário ele saber o que estava fazendo. E aí você vê hoje que é um por um que você autoriza. Primeiro vem a informação, quero acessar seus contatos, sim ou não? Quero acessar sua localização, sim ou não? Quer dizer, um passo de cada vez você vai eliminando ao invés de fazer tudo aquilo em grupo, porque você vai dando visibilidade ao usuário daquelas permissões que você está dando. Saiba que quando você dá esse tipo de permissão, de fato é uma permissão. Você está ciente de que aquele aplicativo, ou durante o uso dele, ou em background, tem acesso àquilo que você permitiu. E aí, você pode ter de um uso de um Bluetooth e trafegar informações por um Bluetooth, porque o aplicativo pede um Bluetooth. O uso do seu microfone, que é um perigo, o uso dos microfones. O uso da câmera, que é outro perigo enorme. A gente, por exemplo, em conjunto com a Kaspersky, tem um aplicativo chamado Antirroubo, que se você perder o seu celular, você pode remotamente mandar uma mensagem para ele, pode ser uma mensagem de áudio, pode ser um pequeno vídeo, pode mandar um SMS, pode trancar o aparelho remotamente. Mas a gente só faz isso porque o usuário permite. Na hora que a gente vai instalar, a gente vai dizer, olha, o aplicativo para funcionar corretamente precisa das seguintes permissões do seu usuário. Acessar remotamente ele, enviar mensagem, bloquear a tela, etc, etc, etc. Isso é um uso essencial para o aplicativo. Agora, quando você tem um aplicativo que te pede coisas não essenciais àquele funcionamento, provavelmente é uma brecha de segurança. O que a gente recomenda? A gente recomenda que nos sistemas operacionais Direct to Consumer, esses B2C, que não tem um administrador de sistema por trás, não tem a área de TI das empresas administrando a regra de segurança, que você tranque todos os acessos. Então, você vai lá nas configurações e coloca não dá acesso à localização a ninguém, não dá acesso a microfone a ninguém, etc, etc. Quando você entrar no aplicativo, o aplicativo vai te informar, olha, estou sem a sua localização e eu sou o Waze, portanto, eu não estou funcionando corretamente. Você vai lá e permite a ele naquele momento que a gente chama durante o uso. O aplicativo fala assim, olha, quero ter acesso aos seus contatos. Para que você quer ter acesso aos contatos? A pergunta é muito válida para você próprio. O que o Waze, no caso do Waze, diz é que, olha, eu quero te mostrar se tem algum amigo teu aqui perto. Se eu sei onde você está e se eu sei onde os seus contatos estão, eu te digo, olha, nessa rua fulano está também, ou nesse bairro, ou nesse endereço que você está indo, o seu colega tal. Mas isso é necessário para você? Você saiba que muitas pessoas têm um hábito de colocar um contato com as suas senhas. O contato é um contato lá chamado senha. E dentro desse contato chamado senha tem várias senhas dele. Então, naquele momento, você saiba que o Waze está lendo aquilo. Ou ele pode estar lendo aquilo. Ele poderia estar lendo aquilo. Então, voltamos ao ponto que eu citei, que o Cláudio reforçou e que o Marcelo também citou. O processo de educação em cibersegurança, ele é fundamental. Não há solução perfeita, como o Cláudio também falou, e não há o que se fazer contra o comportamento humano. Ao final das contas, existe um decisor, que é o ser humano. Ele decide se vai abrir o e-mail ou não, se ele vai abrir o link ou não, se ele vai dar permissão ou não. É importante saber quando você dá a permissão, o que você está dando. Você está dando a leitura daquela sua permissão a quem está por trás daquele aplicativo. Bom, aí já vem a primeira questão. Aplicativos têm que ser confiáveis, nas lojas homologadas e de fornecedores que você conhece. Igualzinho você comprar qualquer coisa. Você compra de marcas que você conhece, de lojas que você conhece, de indicações que você recebe. Assim deveria ser seu comportamento lá dentro do ambiente dos aplicativos. O nosso aconselhamento é bloqueie tudo e permita durante o uso. Então, você vai lá, você sabe que tem que usar o Skype, e o Skype não vai funcionar se ele não tiver autorização de microfone e vídeo. Ele não vai funcionar. Você dá autorização naquele momento. O contrário, ele usar aquilo sem ter você em background, sem você estar usando ele, eu acho
que é um risco que você passa, que você não deveria passar. É igual, voltando ao exemplo da casa, do muro baixo, você deixar sua porta aberta. Ou, como o Cláudio disse, deixar a senha de post-it no cadeado. Você tá deixando uma brecha de segurança. Ela vai ser usada? Não sei dizer, mas é uma brecha que você permite. Ou seja, é possível, mas é importante ter esse tipo de conhecimento dos perigos que você corre. Obrigado, Alberto. Tem algumas perguntas que surgiram aqui que eu vou juntá-las. São duas famílias de perguntas que eu acho que dá para juntar numa só e eu vou fazê-las para o Cláudio. Primeiro, várias pessoas querendo saber como é que se acessa a calculadora de ROI para incidentes digitais, e a outra também é como se calcula o risco de uma empresa que está funcionando numa casa. Muito bem. Duas perguntas interessantes. A calculadora digital ela é operada por um dos nossos colaboradores, então eu peço que vocês entrem em contato comigo. Luísa, depois se você puder passar os meus dados de contato, e eu vou direcionar alguém que pode preencher isso com vocês. Ela não é tão complexa, mas ela depende de algumas interações, então precisa de alguém operando com vocês. Então, a Luísa, depois, se for possível, passarei meus dados de contato e eu vou direcionar isso para que alguém possa responder a cada um dos interessados disso. Agora, quanto aos riscos de uma empresa operando numa casa, eu diria para você que é tão grande quanto qualquer empresa do que a gente chama SMB, ou mercado médio, porque os criminosos digitais já perceberam que as empresas médias têm em seu poder uma imensidade de dados, uma imensidade de ativos, mas se protegem como pessoas físicas. Então, elas são muito vulneráveis. Você imagina uma empresa de comércio eletrônico que hoje tem 10 mil dados de cartão de crédito em seu poder. Uma loja de flores, uma loja de presentes para o Dia das Mães que acabou de acontecer. Olha a quantidade de dados que essa pequena empresa tem em seu poder. O que acontece se essa empresa for hackeada? Então, a quantidade de informações é muito grande, mas os recursos de proteção não são tão grandes, e o principal recurso escasso é a carência de profissionais, a carência de pessoas para ajudar essas empresas, né? Então, os riscos estão muito associados à falta de conhecimento e estão muito associados ao muro baixo do Alberto, né? Então, as empresas medianas têm muros baixos em comparação a um grande banco brasileiro, a uma grande indústria que todo mundo sabe que investe em dispositivos de segurança. Queria só complementar um pouquinho do Alberto, a resposta do Alberto, com dois dados importantes para vocês. 64% dos brasileiros não lê nenhum pré-requisito do app e dá aceito, instala do começo ao fim. E 25% dos aplicativos listados nas lojas oficiais são vulneráveis, são passíveis de carregar um cavalo de Troia, ou seja, um programa inesperado dentro deles, ou eventualmente falsos. Nós pegamos nessa época de coronavírus uma imensidade de aplicativos falsos da Caixa Econômica Federal, aplicativos falsos do Ministério da Saúde, aplicativos falsos da Receita Federal para regularizar o CPF e por aí vai. Então, é muito interessante, uma recomendação adicional, é muito interessante, antes de você baixar o aplicativo, você ver o nome do publicador. Se aquele aplicativo foi realmente criado pela Caixa Econômica Federal ou foi por alguém parecido, um José da Silva, que cadastrou isso. Se você tem um site, tem um recurso muito bom do Registro BR, que é o Ruiz, ou de quem é, que te dá na hora de quem é aquele site. Então, existem ferramentas boas, acessíveis a todo mundo, para diminuir um pouco o risco de instalar uma aplicação como essa. E, por fim, qualquer aplicação é vulnerável, mais ou menos, mas qualquer uma, se um grande criminoso tiver vontade
desejo ou necessidade de te atacar diretamente, ele vai encontrar uma forma de fazer isso. Mas, Cláudio, quando você fala que há aplicativos falsos, inclusive nas lojas oficiais, Apple Store e Android? Inclusive nas lojas oficiais. De tempos em tempos, nós trabalhamos em conjunto com eles e de tempos em tempos nós localizamos e excluímos. Como você exclui revendedores piratas de um site de comércio eletrônico, como você exclui sites falsos do registro BR ou do .com. Então, sim, existem aplicações falsas e eles se aproveitam. Eu diria que as duas formas mais comuns de proliferação dessas aplicações falsas são os links falsos mandados por mensageiros eletrônicos, WhatsApp. Então, nunca clique num link desse para baixar uma aplicação que é milagrosa. E aplicações que se fantasiam da aplicação real e se instalam durante algum tempo enquanto a guarda está baixa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No Volta às Aulas, tinha uma aplicação falsa que dava lápis de cor para crianças gratuitamente. Era falso. Agora, no coronavírus, a gente teve o incidente de aplicações falsas do voucher dos R$600. E já aconteceu quando liberou o fundo de garantia. Então, os criminosos se aproveitam de oportunidades, de datas ou de ocasiões que levantam muito a curiosidade das pessoas e tentam ser muito rápidos em disparar, às vezes até mais rápido que o próprio site oficial, e se aproveitar dessa brecha onde ainda a guarda está baixa. Enquanto você falava, eu dei uma olhada aqui, realmente, em relação à Caixa Econômica Federal, tem praticamente 20 aplicativos, aparentemente todos da própria Caixa Econômica, mas até o fato de você ter uma variedade muito grande de aplicativos de um só nome, de um só fornecedor, isso também não cria, talvez, uma situação na qual as pessoas começam a ver tantos aplicativos de um só banco, de uma só instituição, e daí acabem, talvez, não se preocupando tanto em checar a origem desse desenvolvedor? Luísio, é uma pergunta muito boa que você faz, e eu diria para você, sem medo de errar, que um usuário comum, um empresário, um pequeno empresário, uma dona de casa, não tem a menor condições de investigar se esse aplicativo é verdadeiro ou falso. Não tem como. Eles são, em alguns casos, absolutamente perfeitos. A interface, a interação com o usuário é fantasticamente perfeita. Se você não tiver um dispositivo antivírus, anti-malware, um dispositivo de proteção, um software de proteção no seu celular, como você tem no seu computador, você não vai conseguir, por intuito ou por intuição, resolver se é falso ou verdadeiro. Ajuda muito não clicar em links que vêm pelo WhatsApp, é bem verdade, mas eu recomendo fortemente que você proteja o seu celular, porque não tem nada neste planeta que conheça mais da sua vida do que o seu telefone celular. Como o Alberto falou, seu celular sabe onde você está e onde você vai estar. Sabe o endereço da sua casa, o endereço do seu escritório, sabe o nome da sua mãe, ele sabe qual é o banco que você usa, está tudo lá. Se você não proteger, você está dando uma grande brecha para um criminoso digital. E o Alberto também usou uma expressão, e a gente usa também, no money, no crime. Como o dinheiro está indo para o celular, as carteiras digitais hoje são celular, o criminoso está indo para lá também. A gente também fez uma outra pesquisa, 77% das pessoas preferem esquecer a carteira em casa do que o celular, para você ver como é fundamental, né? Então, é importantíssimo proteger o celular. Bom, agora então que a gente tem o aplicativo que a CNH fica no celular, agora que a carteira passou a ser desnecessária mesmo, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Alberto, juntando aqui umas 3 questões que vêm pela plataforma. Já que vocês dois, inclusive, falaram dos jogos, dos filhos que usam o mesmo computador que é utilizado para acessar questões corporativas, a pergunta é sobre o controle parental, né? Parental Control. Se a pessoa utilizar o Parental Control, ele também estaria protegendo aquele computador de ataques externos ou
é somente uma questão de não deixar o acesso a sites que não são adequados? O Parental Control, de forma objetiva, ele é uma funcionalidade diante de várias ferramentas de segmentos da segurança. Você tem lá uma para proteger a navegação, outra para proteger seus conteúdos, seu conteúdo na nuvem, você tem para proteger contra invasão, você tem para proteger a sua rede, você tem várias camadas, várias gamas de proteção. O Parental Control é uma delas. A finalidade, o objetivo do Parental Control é tentar levar uma navegação segura para os pais, para os tutores, para os professores, aos seus alunos, aos seus tutelados, aos seus filhos, os seus afilhados, os seus sobrinhos, os seus netos, etc. Isso surgiu basicamente pela uma necessidade iminente quando a internet e o smartphone começaram a penetrar em faixas de idade mais baixa. O smartphone começou a penetrar na sociedade, com ele veio o 3G, depois veio o 4G, e com isto tudo acarretou que as mães começaram a dar o tablet ou o smartphone aos seus filhos como uma espécie de mamadeira digital, para distrair o filho, para não deixar o filho incomodar, você dava aquele tablet, aquele smartphone, como uma ferramenta de entreter o seu filho, às vezes, na melhor das intenções, para fazer um aprendizado, para desenvolver determinada habilidade do seu filho, enfim, para dar uma ocupação, muitas vezes legítima ocupação, como homeschooling, como educação digital, aos seus filhos. Só que a internet é uma porta para o mundo. Ela não abre apenas a porta do site da Money Report, ou ela apenas abre o site do Colégio Dante Alighieri. Ela abre para o mundo. Foi diante dessa preocupação de abrir a internet para o mundo, para pessoas vulneráveis porque ainda não têm uma idade suficientemente para gerar discernimento, o senso do certo, do errado, não cair em armadilhas tolas. A indústria percebeu essa necessidade e desenvolveu ferramentas de parental control. No passado, essas ferramentas eram mais simples, vamos assim dizer, eram mais rudimentares. Elas simplesmente faziam surf time, ou seja, você dizia para o seu filho lá, olha, você pode navegar na internet de 5 da tarde às 7 da noite, de 2 às 4, e assim por diante. E bloqueava determinados sites. Então, esses sites aqui têm conteúdo vulgar, tem conteúdo homofóbico, tem conteúdo ligado a extorsões, crimes, etc. Bloqueia-se aquilo. Hoje, os modelos de parental control já estão bem mais evoluídos, estão muito mais adaptáveis, com relatórios informando as famílias, olha, o seu filho está navegando por aqui, por ali, há dificuldades aqui, está muito tempo acolá. Então, além de uma ferramenta que ela é restritiva, ou seja, ela bloqueia determinados sites, determinadas ferramentas, determinados aplicativos, diz, olha, só esses aplicativos podem rodar. Ele também alimenta ou retroalimenta os pais, os tutores, os professores, sobre aquilo em que a criança está gastando mais o seu tempo. E dando a ele ferramentas, inclusive, de interação com essa criança via o próprio parental control. Ou seja, houve uma evolução na indústria. Mas, de forma objetiva, a pergunta, o parental control é uma ferramenta. A ferramenta que você precisa ter de segurança é tal qual, de novo, o mundo físico. No mundo físico, você precisa de um carro blindado, para quem pode, para quem precisa. Você precisa, às vezes, de uma escolta armada. Às vezes, você precisa botar uma câmera de segurança no seu escritório, um alarme no seu escritório. Às vezes, você põe uma porta blindada. Às vezes, você põe senha no elevador, e uma guarita blindada, e assim por diante. Na segurança digital, da mesma forma. Você tem ferramenta para antivírus, você tem ferramenta para anti-spam, você tem ferramenta para firewall, você tem ferramenta para parental control, você tem ferramenta para redes de seguranças virtuais, você tem, a cada categoria dessa, você tem, nas pessoas físicas e nas jurídicas também, você tem um tipo de solução. O que nós achamos é que, no nível de usuário, uma ferramenta que pegue antivírus, parental control, ferramenta de anti-roubo, VPN, firewall e anti-spam, já é uma primeira camada de segurança. Não é a completa, não é suficiente, como tal qual todos os colegas disseram, não existe solução perfeita
para esse assunto, tal qual a segurança física o que você tem de relevante e o quanto você está disposto a se proteger. É um gasto que pode ser infinito, se você for tentar fechar todas as portas, mas você pode, nesse produto básico que eu citei agora há pouco, essas funcionalidades básicas, você pode dar uma primeira camada de segurança. Se você me perguntar, é suficiente? Eu acho que você tem que adicionar um pouco de criptografia, os ambientes logados com duplo fator de autenticação, muita educação e saber que aquilo é uma porta para o mundo. Eu acho que você entra no nível 1 de segurança, um nível básico de segurança, que você, claro, não vai estar defendido contra tudo, mas você vai ter uma primeira camada ali de segurança que vai te deixar, pelo menos nas coisas mais corriqueiras, vai te proteger e proteger sua família, no caso do Parental Control, que eu aqui recomendo a todos que estão ouvindo, usem. É fácil de usar. Hoje, todas as operadoras de telefonia vendem. Na internet vende. Você tem uma conta de telefone aí, entra no site da operadora e baixa lá o produto. Custa muito pouco por mês. R$5, R$6, R$8. Você com o famoso dezão, com R$10, com dezão, você vai conseguir levar uma proteção básica, porém importante, para a sua casa, para o usuário, mas não perca de vista que não há nada que a ferramenta possa fazer se você não tiver educação digital. Não há nada que ela possa fazer. Ela não tem como segurar você clicar num link, ou você abrir um e-mail, ou você abrir um site fraudulento. Você tem que ter um mínimo também de entender que você está se abrindo para o mundo. A internet é uma porta do mundo e ali entra qualquer coisa, desde que você permita que ela entre. Então, eu acho que isso eu acho fundamental nesse período, principalmente de Covid, que a escola está toda digital. Eu acho que você tem uma ferramenta de parental control, uma certa tranquilidade, você compra a tranquilidade do seu dia a dia. Obrigado, Alberto. Vou chamar agora o Kleber Wedelman, que está aí na nossa linha para o nosso debatedor especial. Kleber, está me ouvindo? Estou sim, Aloysio. Boa tarde a você, boa tarde a todos os convidados. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta, gostaria de explorar um pouquinho mais a linha de raciocínio que o nosso convidado estava apresentando agora e falar um pouquinho de mercado endereçável, né? Como o Cláudio bem comentou há pouco, a transformação digital está acontecendo meio que a forceps, né? Tanto para as empresas do setor privado quanto para o governo, né? E isso tem a tendência de incluir digitalmente um volume muito grande de pessoas, mas que são pessoas que estão bem abaixo da linha típica de consumidor do nosso mercado de software, né? Eu queria saber se as empresas estão preparadas para atender esse mercado, né? Se existem soluções que são acessíveis a essa parcela da população, que vai cada vez mais ter acesso a um governo cidadão, que vai se transformar digitalmente, obrigatoriamente, né, nos próximos meses e anos. Então, eu queria saber dos nossos convidados como fica essa tendência de atendimento a essa parcela da população. Kleber, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito boa no sentido de que a nossa população não é educada nem financeiramente, não é educada digitalmente, então não dá para esperar que essas ferramentas estejam ao alcance de toda a população. Mas é um caminho sem volta, isso vai acontecer cedo ou tarde. As pessoas não sabiam usar o WhatsApp há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Então, eu acho que o conceito aí está no que as empresas devem incorporar de user experience, ou seja, transformar as aplicações em aplicações adequadas a cada um desses níveis de uso, a cada uma dessas especificidades de uso. Além disso, falando especificamente sobre as soluções de segurança, tem para todos os bolsos. Tem solução de segurança que eu e o Alberto estamos juntos nessa parada há 8 anos, vendendo soluções de segurança a 5 por mês, né, Alberto? Então, tem
Tem. E tem solução de segurança milionária para a empresa do tamanho do Exército Brasileiro ou do governo federal. Tem para tudo. Tem soluções de segurança que envolvem inteligência, tem soluções de segurança que envolvem treinamento de analistas forenses que vão atrás de ameaças super avançadas e dirigidas, e tem soluções de segurança basicamente instalou, funcionou, adequadas ao consumidor doméstico de baixa renda ou de baixo conhecimento. Nós as temos, nós as oferecemos no Brasil já faz 10 anos, 11 anos, com muito sucesso. Gostaria de lembrar 2 casos. Um foi o WannaCry, aquele famoso ransomware que atacou o mundo inteiro. Não tivemos nenhum cliente contaminado por WannaCry. A tecnologia já estava preparada para reacionar a ele. E outro, a respeito do Safe Kids ou do Parental Control, que o Alberto discussou na última conversa. Nós recebemos uma carta de uma usuária nossa da África do Sul, e essa carta dizia mais ou menos o seguinte, eu não vou ler a carta inteira porque é longa, mas ela dizia o seguinte: muito obrigado, o Safe Kids instalado no telefone da minha filha localizou ela pelo geolocalizador, pelo GPS, e minha filha foi salva por um sequestro por conta do seu programa. O produto tem um negócio chamado geolocalização. Se a criança sai do percurso, por exemplo, escola-casa, casa-escola, casa dos avós, ele dá um alarme. Esse alarme acionou, a mãe viu que a criança estava num destino desconhecido, acionou a polícia conseguiu ir atrás e conseguiu localizar a criança. Então, se eu não fiz nada nessa vida, pelo menos eu conheci a história de um software que eu vendo que salvou a vida de uma criança. Para mim já valeu a pena demais. Fantástica essa história, hein? Eu queria fazer uma pergunta agora para o Alberto, que veio aqui da nossa plataforma. É o seguinte, Alberto, tem várias questões relacionadas à segurança doméstica, porque inúmeras empresas colocaram as pessoas para trabalhar em home office, e são perguntas que... É uma questão muito simples. O que você recomenda que as pessoas baixem para proteger as máquinas de seus funcionários, especialmente nesse momento que elas se conectam umas às outras ou até o banco de dados das empresas? Sem brincadeira, são mais de 10 perguntas nessa linha, e sempre de uma coisa muito específica. O que você recomenda que baixe? Como tem gente de empresa pequena, empresa grande, vamos pensar, digamos, numa empresa pequena, qual seria a solução? Empresa média, grande, qual a outra opção? Bom, liberei meu microfone aqui. Eu vou lembrar aqui de um vídeo de algum tempo atrás, eu acho que é 2010 ou 2011, do Pedro Bial, que versou sobre o uso do filtro solar. Ele faz lá uma alusão a uma série de preocupações dessa nova sociedade, etc. E no final ele sempre repete o mantra de use protetor solar, use protetor solar. Eu acho que usar softwares, aplicativos de segurança deve ser um mantra diário. Você não pode imaginar que sua vida foi digital e você não tomar nenhum cuidado com isso. É a sua vida que está em jogo. É suas informações, é a sua privacidade, é o seu ir e vir, é você saber que o que você faz, outras pessoas não estão espiando, não estão olhando. É você ter tranquilidade de transacionar uma compra, uma venda no seu cartão de crédito e ter certeza que você está num ambiente seguro. Você entrar com o seu login da sua rede social e você ter certeza que você está seguro. Se você... eu vou dar um exemplo trivial. Você viaja, agora está mais difícil viajar, mas antes, pré-Covid, você viajava para férias ou para negócios e você ia para um hotel e se conectava na rede Wi-Fi do hotel. Ora, você está permitindo que o administrador daquela rede Wi-Fi de um hotel, que você não sabe quem é, você nunca ouviu falar, muitas vezes uma empresa pequena terceirizada, tem acesso a todo o seu tráfego de dados que você está navegando naquela rede Wi-Fi.
Como se prevenir disso? Uma simples solução chamada VPN. Você criptografa o seu dado numa rede segura e você vai evitar um monte de bisbilhoteiro trafegando o seu dado. E às vezes o que você está trafegando não é só uma ligação para sua casa. Às vezes você está ligando para um banco para autorizar uma TED e está dando informações de autorização da TED. Você às vezes está dando ok em condições comerciais de um contrato que você não gostaria que vazasse aquelas condições comerciais. Então, temos que entender que a vida digital requer cuidados com ela, tal qual nós temos que ter cuidados com a nossa vida, do ponto de vista do que comemos, do ponto de vista dos exercícios físicos que temos que fazer, de meditar, de todos os cuidados, e aí referindo ao Pedro Bial novamente, use o filtro solar, use aplicativo de segurança. É muito barato, o custo de não fazer é muito alto. Você com R$10, de novo, 5, R$10, você pode ter umas primeiras soluções elementares. O que eu recomendaria? De forma genérica, eu recomendaria você usar softwares de empresas renomeadas. Não poderia deixar de indicar a minha empresa, que fabrica o software da minha camiseta aqui, chama Hero, que é um produto co-desenvolvido com a Kaspersky do Cláudio. E aqui não foi nós que promovemos esse debate, não. Foi coincidência do destino aqui, nós estarmos juntos e desenvolvemos um produto juntos. Eu tenho muito orgulho de ser um parceiro de desenvolvedor junto com a Kaspersky há quase 10 anos. Nós estamos juntos desenvolvendo software para 40 milhões de usuários. Não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente trabalhou, construiu muito juntos, essa solução para chegar no nível de perfeição dela. Mas, de maneira geral, independente de usar a minha solução ou não, e obviamente eu tenho que recomendar a minha, que é nela que eu acredito, mas use de grandes empresas com grandes reputações. Tente pegar a sua proteção numa gama que proteja a sua navegação, ou seja, o site onde você está, o seu conteúdo onde você armazena, tanto localmente no seu celular, no seu PC, no seu tablet, na sua TV, quanto o conteúdo na nuvem, que criptografe seus dados, ou pelo menos aqueles mais sensíveis, mais importantes, que tenha duplo fator de autenticação, que você possa se autenticar numa segunda plataforma para ter certeza que é você próprio, que você use firewall e anti-spam, e você tem uma solução de parental control. A gente chama isso de suíte básica de segurança. Você tem isso nas lojas de aplicativo, Apple Store ou Google, vários, mas, de novo, com a cautela de ter certeza de que você está usando uma empresa com boa reputação, que tem histórico, tem a tradição, que tenha prêmios, para você não cair. Um dos grandes problemas da indústria de segurança é que existem muitos softwares que te prometem uma coisa, revivendo a história de There is no have a free lunch. Ela te remete a essa história, porque ela te promete te fazer uma segurança e não te cobrar nada por isso. Ou seja, gratuito. Mas o que ela te vende por trás? Ela vende teu perfil de uso. Ela está vendendo as suas informações. Ora, você contrata uma empresa para garantir a sua privacidade e sua segurança, e essa empresa não te cobra por isso, mas ao passo que ela sorrateiramente, ou às vezes até com sua concordância, mas você não leu direito, está repassando todo o seu perfil de uso, de consumo, de privacidade, onde você clica, para onde você vai, o que você faz, para monetizar aquela solução de segurança. Eu, particularmente, acho isso um contrassenso. Eu acho que quando você se propõe, enquanto companhia, a proteger seu usuário, você não pode vender ou revender o perfil de uso deles. Ora, se sua missão é proteger, é garantir segurança e privacidade, vendê-las é um contrassenso ao seu propósito enquanto companhia. Portanto, eu não recomendo softwares gratuitos. Eu acho que você não é o melhor caminho para se proteger. Mesmo porque os custos, R$5, R$8, R$7, R$10, não são aqueles que vão comprometer seu orçamento familiar. Ao passo que vai te levar uma proteção, uma suíte básica de proteção, mas que já protege bastante. Não caia eu não diria que é conto do vigário, mas não caia na armadilha de achar que alguém te promove solução de graça. Ninguém faz isso a troco de nada. E uma empresa de segurança que vende seu perfil de hábito de consumo a troco de te levar uma solução de segurança gratuita, me parece um grande contrassenso. Eu, particularmente, não usaria, como não uso. Agora,
do outro lado, há uma gama de fornecedores de primeira linha, dentre eles, novamente, das quais eu me incluo a Kaspersky do Cláudio, como empresas de primeira linha que promovem soluções com preços justos, adequados, para te levar a uma solução de forma gratuita. E com a conveniência, no caso aqui, por exemplo, de comprar pela conta de telefone. Você não precisa nem dar o dado de cartão de crédito. Você compra via a própria operadora de telefonia. Mas acho que você não deve cair nessa falsa promessa de vou te dar uma solução gratuita porque eu sou bonzinho, eu sou um cara legal e vou te dar um antivírus, olha, que custa alguns milhões de dólares para fazer, eu vou te dar ele de graça, porque você é um cara bacana, tá certo? Você é um cara muito bacana e, portanto, eu vou te dar ele de graça. Não está te dando nada de graça, está vendendo o seu perfil, que você, em tese, está pagando para ele para proteger o seu perfil. E ele, por trás de você, não deixa que outros peguem, mas ele próprio vende. Então, não me parece a melhor solução. Então, procure soluções com preços justos, empresas de excelente reputação, e nessa suíte básica de segurança, com aquelas vertentes que eu falei, você já vai estar no nível de proteção, sai da linha comum. O ladrão, o criminoso, ele já vai ver você um muro um pouco mais alto do que o seu vizinho. Ele já vai olhar e vai dizer, bom, aqui vai dar mais trabalho do que aquele, então eu vou preferir aquele do que este. De forma genérica, essa seria a minha dica, mas respeito aí bastante o Cláudio, quando ele diz não tem solução perfeita, cada caso é um caso. Se eu tiver uma plantação de cenoura, eu tenho que proteger contra coelho. Se eu tiver uma de mulher, eu tenho que proteger contra o burro. Se eu tiver carne, eu tenho que proteger contra os predadores de proteína animal e assim por diante. Cada solução é uma solução. Mas no conceito básico, daquilo que você pode fazer agora, uma suíte básica de segurança já te coloca no nível de tranquilidade para os teus filhos. Essa cerca virtual que o Cláudio comentou, essa de você dizer assim, olha, o perímetro que meu filho vai andar é esse. Então, qual é o perímetro? É da minha casa para a escola, da escola para a natação, da natação para casa. Você faz ali, quase como, eu vou fazer a expressão, como você botar com um dedo no mapa. Você marca o mapa e diz o seguinte, olha, se ele sair desse mapa, me avisa. É uma grande solução. Só por isso já valia lá uns R$5. E fora as outras coisas que tem. Você, inclusive, pode acertar a velocidade. Se passar de 60 km por hora, me avisa. Então, são coisas que estão na solução de segurança que são extremamente úteis para as pessoas. Então, eu recomendo fortemente a usar. Vou voltar ao início da minha palavra do Pedro Bial. Use filtro solar. E aqui eu não sou o Pedro Bial, eu sou o Alberto Leite. Use aplicativo de segurança que seja de empresas de renome. Não deixe de usar. O custo de não usar é muito grande. Resolver problema depois do acidente é missa de corpo presente. É chamar o padre da extremoção. Não tem o que fazer. Mas se você puder evitar, será sua família, você próprio, vai agradecer isso no futuro por um custo baixo, muito baixo mensal. Obrigado, Alberto. Última pergunta aqui para o Cláudio, que vem da plataforma também. Como proteger as plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime dos ataques virtuais? Existe chance de roubar nossos dados pessoais ou financeiros através dessas ferramentas? Muito boa pergunta. Sim, existe. Como o Alberto disse, alguém pode estar no meio do caminho, na sua internet de casa, na sua internet do hotel. A gente divulgou há algum tempo atrás uma campanha criminosa que acessava os roteadores Wi-Fi das casas. Vou fazer uma pergunta retórica, eu sei a resposta. Alguém já fez a atualização do firmware do roteador Wi-Fi da casa? Eu sei, ninguém fez. E muitos têm brechas, como qualquer computador. O roteador é um computador com antena. E esses roteadores foram vulnerados por uma gangue de criminosos que, quando você digitava, por exemplo, google.com.br, ele mandava para um site falso do Google. Então isso pode acontecer com qualquer aplicação que tome conta de um roteador de um hotel, da sua casa ou da empresa. Muito bem. Minha recomendação é muito simples. Parta do princípio que qualquer site de e-commerce, de streaming, de jogo online, de conversa, pode ser vulnerado. E se ele for vulnerado, aquela senha e aquele e-mail que você tem nesse site
vai ser descoberto por um bandido, vai ser descoberto por um criminoso. Inclusive, tem até serviços que dizem se o seu e-mail já está na base de dados de alguma quadrilha por aí. Muito bem. Use senhas diferentes. Use uma senha para cada serviço. Se alguém pegar uma senha da sua loja de flores online, não vai usar essa senha para entrar no seu Netflix ou no seu Facebook. Aí você vai falar, Cláudio, mas é impossível ter tantas senhas assim. Realmente é impossível. Não é não. Uma pesquisa para vocês. Até o ano passado se dizia que uma pessoa tinha em média 24 senhas ou IDs diferentes. E que até 2024 esta mesma pessoa teria entre 120 e 130 identidades digitais diferentes na nuvem. Por conta da pandemia, esta pesquisa ficou obsoleta. Isso já está acontecendo agora. As pessoas têm hoje entre 60 e 70 identidades diferentes na nuvem. Como que eu vou decorar 60 nomes diferentes? É muito simples. Kaspersky Password Manager. Você salva uma e ele tem todas as outras guardadas numa caixa forte para você não repetir essas senhas. Ou, se você quiser usar um algoritmo, faça um conjunto de informações, uma senha difícil, e mude algumas letras para cada serviço online. Então você sabe que o serviço A tem uma letra A no meio da palavra, o serviço B tem uma letra B no meio da palavra. Eu só estou dando um exemplo muito simples, mas uma vez que você decora a fórmula, como você cria senhas, você só tem que lembrar de uma e todas as outras são variações dessa mesma senha. Então, voltando à tua pergunta, não existe serviço digital invulnerável. Parto do princípio que qualquer um deles pode ser vulnerado, como foi a Sony, como foi a rede de hotéis Hilton, como foi o supermercado Target nos Estados Unidos. Então, parto do princípio que pode ser vulnerado, não repita a tua senha, que essa senha não vai ser usada para invadir outros serviços teus aí fora. Completando a resposta do Alberto, eu e o Alberto fazemos negócios com o Hero, então se você comprar o Hero eu fico muito satisfeito, se você comprar Kaspersky mais ainda, porque leva o nome da gente, mas de toda forma, uma pequena empresa está muito bem protegida com Kaspersky Small Office Security, uma média empresa está muito bem protegida com Kaspersky Security Cloud, uma grande empresa está bem protegida com Kaspersky Endpoint Protection, e uma gigantesca empresa está protegida com Kaspersky Endpoint Protection mais EDR e vai estar muito bem protegida. Eu diria que estado da arte de proteção, segundo os institutos de pesquisa aí fora, podem dizer. Posso dar todas as informações para vocês depois. Então, gente, de novo, vou repetir a primeira frase que eu falei quando a gente começou a conversar. Tem solução, tem jeito de ser muito feliz, eficaz, produtivo na internet com as soluções corretas. Conta com a gente. Obrigado, Cláudio. Obrigado também, Alberto. Muito obrigado ao Marcelo. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, o SAS, Grupo Conlat, Leve, e também agradecer a Atimo pela sessão da nossa plataforma digital. Nosso debate virtual Money Report fica por aqui. Nós voltaremos amanhã às 16h30 e contaremos com a presença do médico Sidney Klajner, o diretor-geral do Hospital Israelita Albert Einstein, e também com Fábio Coelho, o CEO do Google no Brasil. Vamos discutir de novo os efeitos da pandemia e da saúde daqui para frente. Muito obrigado a todos e nós nos vemos de novo amanhã. Até logo. Tchau. Tchau.